Suponha que encontrássemos um livro antigo, um texto com milênios de anos, contendo instruções vitais sobre o universo, como manipular energia e todo o processo de manifestação. Através dele, qualquer pessoa seria capaz de realizar tudo o que desejar. O que você faria? Essa descoberta incrível seria compartilhada com pessoas ao redor do mundo ou mantida em segredo? Todos sabíamos que algo tão poderoso nunca seria compartilhado. Algo semelhante aconteceu com o Evangelho Perdido de Tomé. Nos próximos minutos, você ouvirá alguns ensinamentos ocultos que mudarão radicalmente sua vida. Pense neste livro como muito importante. No entanto, não foi incluído na Bíblia, ou pelo menos na Bíblia comercializada atualmente. O Evangelho Perdido de Tomé é considerado muito poderoso porque as pessoas pensam que contém as palavras reais que Jesus usou para ensinar a AOS e outros como trabalhar com forças invisíveis como emoções humanas, sentimentos e energia. Em várias tradições antigas, seja budista, hindu ou cristã primitiva, há uma mensagem compartilhada. Existe um campo de energia e possuímos os meios para nos comunicar com ele, o Evangelho de Tomé. Esta é uma página real do Evangelho de Tomé. Então sabemos que o Evangelho realmente existiu. O Evangelho de Tomé é uma coleção não canônica de 114 ditos atribuídos a Jesus. É conhecido como um texto apócrifo, o que significa que é um trabalho que possui alguma autoridade, mas não foi incluído no Novo Testamento. Os ditos são estruturados como citações diretas de Jesus, algo semelhante ao livro bíblico de Provérbios. Ao contrário dos evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho de Tomé não contém narrativas da vida, morte ou ressurreição de Jesus. Em vez disso, concentra-se em seus ensinamentos, muitos dos quais são apresentados como sabedoria esotérica ou secreta. Os ditos frequentemente parecem simples, mas têm camadas de significado. Por exemplo, quando diz: "Aquele que procura não deve parar de procurar até encontrar", está encorajando uma busca persistente por entendimento. Considere a frase: "O reino está dentro de você e está fora de você". Isso sugere uma perspectiva dupla, instigando a buscar a verdade dentro de si mesmo, ao mesmo tempo em que reconhece que o mundo externo reflete a realidade interior. É como dizer que um espelho reflete sua imagem, mas a imagem que você vê depende de como você se vê. No ditado, se dois fizerem as pazes em uma única casa, dirão à montanha: "Mova-se e ela se moverá". Oferece uma alegoria para o poder da unidade. Não se trata de mover literalmente montanhas, mas da ideia de que a harmonia pode levar a superar grandes obstáculos. As imagens são visíveis às pessoas, mas a luz dentro delas está escondida, o que implica que há uma essência invisível em todas as coisas. Assim como a eletricidade é invisível, mas faz uma lâmpada brilhar. O Evangelho USA, a imagem de uma semente de mostarda, para ilustrar como algo muito pequeno pode crescer para algo muito grande, indicando que uma pequena quantidade de fé ou sabedoria pode se expandir vastamente. Alguns ditos no Evangelho podem parecer desconcertantes, como: Jesus disse: "Bendito é o leão que o humano comerá para que o leão se torne humano, e amaldiçoado é o humano que o leão comerá, e o leão se tornará humano". Isso poderia ser uma maneira enigmática de expressar que assimilar e superar os instintos animalescos pode levar à iluminação, enquanto ser governado por eles pode levar à perda da humanidade. O propósito do Evangelho não é fornecer respostas, mas provocar o pensamento, a reflexão e a exploração interna. Seu objetivo é orientar o indivíduo para uma compreensão pessoal, em vez de ditar uma verdade universal. Os ditados não são fins, mas começos, não conclusões, mas convites para embarcar em uma jornada de descoberta. Continuando com a exploração do Evangelho oculto de Tomé, os ditados frequentemente refletem sobre o conhecimento e a ignorância. Por exemplo, o texto sugere que o que você não sabe pode realmente ter um grande efeito sobre você, comparando a ignorância ao sono, onde alguém não está ciente de seu próprio estado. O Evangelho afirma que o verdadeiro conhecimento é despertar desse sono. Além disso, o texto incentiva a ir além das aparências, implicando que a verdadeira compreensão vem de enxergar com mais do que apenas os olhos. É como dizer que a essência de uma árvore não está apenas em sua casca e folhas,
mas também na vida que ela oferece ao mundo, na sombra que proporciona e no ar que purifica. O conceito de riqueza interior também é um tema presente em ditos como: o reino é como um comerciante que tinha uma remessa de mercadorias e descobriu uma pérola. Essa alegoria sugere que descobrir o reino interior é semelhante a encontrar uma pérola de grande valor. Trata-se de reconhecer a natureza preciosa da descoberta espiritual interna. O texto também apresenta a ideia de uma mensagem oculta que não é imediatamente compreendida, mas é revelada àqueles que são persistentes. Isso lembra o processo de descascar uma cebola camada por camada para chegar ao núcleo. Com cada camada de compreensão removida, uma verdade mais clara é revelada. Outro ditado diz: se você trouxer o que está dentro de você, o que você trouxer salvará você. Se você não trouxer o que está dentro de você, o que você não trouxer destruirá você. Isso implica que expressar o seu eu interior é crucial para a salvação pessoal. É como dizer que se você mantiver tudo dentro, como uma garrafa sob pressão, eventualmente ela explodirá. O texto também diz: o reino é como um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas se perdeu, que era a maior. Ele deixou as 99. Ele procurou pela única até encontrá-la. Este dito enfatiza a importância de cada indivíduo para os olhos do divino. Ou pode ser visto como uma metáfora para a busca de uma única verdade que completa a compreensão. Considere a frase: se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Isso não é um aviso contra os fisicamente cegos, mas uma metáfora para os espiritualmente inconscientes, liderando outros que também são inconscientes, resultando na queda mútua. Há uma linha comovente que diz: nenhum profeta é aceito em sua própria aldeia, nenhum médico cura aqueles que o conhecem. Este dito reflete sobre a tendência humana de negligenciar a sabedoria daqueles mais próximos de nós, muitas vezes buscando a verdade e a cura de longe. Ele também afirma: a pessoa dos velhos tempos não hesitará em perguntar a uma criança de 7 dias sobre o lugar da vida, e essa pessoa viverá. Isso implica que a sabedoria não é uma questão de idade e que às vezes as percepções mais puras vêm dos mais jovens entre nós. Há um ditado: dê ao imperador o que pertence ao imperador, dê a Deus o que pertence a Deus, e me dê o que é meu. Aqui, ele faz distinção entre os reinos material e espiritual, sugerindo um equilíbrio nas obrigações. Esse enigmático Evangelho de Tomé foi descoberto perto de Nag Hammadi, Egito, em dezembro de 1945, entre um grupo de livros conhecidos como a Biblioteca de Nag Hammadi. Esses textos estavam escondidos em um jarro e enterrados no chão na base de um penhasco, conhecido como Jabal al-Tarf. Os estudiosos suspeitam que foram enterrados para serem guardados por monges do mosteiro de São Pacômio, nas proximidades, quando a posse de tais textos se tornou politicamente perigosa devido à emergente doutrina cristã ortodoxa. Os manuscritos originais são escritos em copta, mas acredita-se que o texto tenha sido traduzido de uma versão grega anterior. A datação do Evangelho de Tomé é uma questão de debate acadêmico, mas o consenso é que a versão encontrada em Nag Hammadi remonta aproximadamente ao século IV d.C. No entanto, alguns dos ditos dentro dele podem ser muito mais antigos, com estudiosos e historiadores estimando que os textos gregos originais foram provavelmente compostos em algum momento do século II d.C. Isso faria dos ditos de Jesus, conforme registrados no Evangelho de Tomé, alguns dos primeiros escritos cristãos, aproximadamente contemporâneos a evangelhos canônicos. Outro trecho diz: uma videira foi plantada fora do Pai, mas sendo defeituosa, será arrancada pelas raízes e destruída. Isso sugere que ensinamentos ou crenças que não têm origem em uma fonte verdadeira não perdurarão. O texto também aconselha: cuidado com os estudiosos que caminham na lei, pois gostam de vestir roupas esplêndidas e amam saudações nas praças. Aqui, ele adverte contra aqueles que usam seu conhecimento ou posição para a glória pessoal, em vez de iluminar os outros. Outro instrui: quem tem algo em mãos receberá mais, e quem não tem nada será privado até do pouco que tem. Isso pode se referir à mentalidade de abundância versus escassez, onde a mentalidade influencia o resultado. O Evangelho também diz: quem encontra o mundo e fica rico, que renuncie ao mundo.
Isso não se trata apenas de riqueza, mas da percepção de que o sucesso material não equivale à verdadeira realização. Fala sobre a autoconsciência. Se você se conhecer, então será conhecido, e você entenderá que são filhos do Pai vivo. Isso sugere que o autoconhecimento leva a uma compreensão mais profunda da linhagem espiritual. Considere o mesmo. Os céus se enrolarão diante de você, e a terra, e quem vive do vivente não verá a morte. Isso não se trata de imortalidade física, mas fala de um estado de iluminação em que se transcende o medo da morte. Bem-aventurados são os solitários e eleitos. Você encontrará o reino, pois você é dele, e para você ele retornará. Isso fala a ideia de que aqueles que são introspectivos e escolhidos descobrirão uma conexão mais profunda com o reino espiritual, sugerindo uma origem e destino além do mundo físico. Ele também observa: quando você vê a sua semelhança, você se alegra, mas quando vê as suas imagens que surgiram antes de você, que nem morrem nem se manifestam, quanto você terá que suportar? Isso parece indicar que reconhecer a semelhança física transitória traz alegria, mas enfrentar o aspecto eterno de nosso ser, que é mais difícil de compreender, traz um desafio muito maior. Outro ditado vai: eu revelo meus mistérios àqueles que são dignos dos meus mistérios. Aqui, ele sugere que as verdades espirituais não são para todos, mas reservadas para aqueles que se prepararam para recebê-las e entendê-las. O Evangelho afirma: quem não odeia pai e mãe como eu não pode ser meu discípulo, e quem não ama pai e mãe como eu não pode ser meu discípulo. Esta declaração paradoxal pode não ser sobre ódio literal, mas sobre priorizar o caminho espiritual sobre os vínculos familiares. Além disso, diz: as imagens são visíveis para as pessoas, mas a luz dentro delas está escondida na imagem do Pai, luz do Pai. Isso sugere que, enquanto podemos perceber representações físicas, a verdadeira essência ou centelha divina dentro está escondida e requer uma visão mais profunda para discerni-la.